Imagine o silêncio que antecede um grande anúncio em um escritório movimentado, em algum lugar em um centro empresarial dinâmico na Europa ou no continente americano. Existe uma aura de expectativa que envolve aquele profissional que, durante anos, foi o centro das atenções por sua competência técnica inquestionável. Ele é o indivíduo que nunca perdeu um prazo, que superou todas as metas e cujos gráficos de desempenho sempre apontaram para o alto, como flechas indomáveis em busca do infinito. A trajetória desse personagem é construída sobre o alicerce sólido da execução impecável. Ele domina cada detalhe de sua função, conhece os atalhos, as ferramentas e os segredos que o tornaram indispensável. Para quem observa de fora, sua ascensão parece não apenas natural, mas inevitável. No entanto, há uma tensão invisível que paira no ar, uma sombra que a luz do sucesso individual muitas vezes obscurece. O brilho das vitórias passadas é tão intenso que cega tanto quem as conquistou quanto aqueles que decidem seu futuro. A narrativa de uma carreira de sucesso é frequentemente contada como uma sucessão de degraus que levam sempre ao topo, mas raramente se discute o que acontece quando o degrau muda de natureza. O indivíduo que se destacou na arena da execução está prestes a ser transportado para um novo campo de batalha, a arena da liderança. É um momento de glória, marcado por cumprimentos e sorrisos, mas que carrega em si a semente de um paradoxo profundo. A própria competência que o trouxe até este ponto, aquela precisão quase cirúrgica no fazer, pode se tornar seu maior fardo. A transição é envolta em uma névoa de suposições perigosas. Supõe-se que a excelência técnica se traduzirá automaticamente em excelência humana e estratégica. Mas, enquanto as taças de celebração se erguem, uma pergunta silenciosa ecoa nos corredores da organização. Será que as vitórias de ontem são realmente as credenciais necessárias para os desafios de amanhã? O clima é de otimismo, mas o subtexto é de incerteza. O ambiente corporativo, ou mesmo de uma organização voluntária em qualquer parte do mundo, tende a recompensar o resultado visível e imediato. O executor de alta performance é como um atleta de elite que, subitamente, é convidado a ser o treinador da equipe. Ele ainda sente o pulsar da competição nas veias, o desejo de entrar em campo e resolver a partida com as próprias mãos. Essa energia, que antes era seu combustível, agora começa a se transformar em uma pressão interna que ele ainda não sabe como canalizar. O palco está montado, as luzes estão acesas e a plateia espera por um espetáculo de liderança, sem perceber que o protagonista ainda veste o traje de um soldado solitário. E a curiosidade que move esta jornada reside no mistério da transformação. Como um ser humano que foi treinado a vida toda para focar no eu e no seu desempenho, no seu bônus, na sua maestria e consegue subitamente abraçar o nós. A resposta não está em manuais técnicos, mas nas profundezas do comportamento humano e na capacidade de adaptação. O capítulo que se inicia na vida desse novo líder não é uma continuação do anterior, mas o começo de uma obra inteiramente nova, escrita em uma língua que ele ainda não domina. O perigo mora na confiança excessiva em ferramentas que perderam a utilidade. O gancho que prende a atenção de todos é a percepção de que o sucesso pode ser o primeiro passo para um fracasso retumbante, caso não haja a humildade de admitir que a jornada, a partir de agora, exige um novo mapa. Para compreender a profundidade desse desafio, é preciso olhar além das paredes de um escritório e observar como a liderança se manifesta em todas as esferas da existência humana. Seja na gestão de um grupo de voluntários que se reúne sob a luz de lâmpadas fluorescentes em uma escola comunitária, ou na coordenação de uma equipe de esportes infantis em uma manhã ensolarada de sábado no continente americano. O princípio é o mesmo. A liderança não é um título, mas uma função orgânica que mantém as estruturas da sociedade em movimento. Ela está presente na dinâmica de uma família numerosa,
onde a arte de organizar, motivar e inspirar os membros é tão complexa quanto as decisões tomadas em um conselho executivo de uma multinacional na Inglaterra. O contexto que molda um líder é vasto e multifacetado, composto por cada palavra dita, cada ação tomada e cada pensamento cultivado ao longo de uma vida inteira. A necessidade de lideranças eficazes é um grito que ecoa em diferentes setores da sociedade moderna. Observam-se governos em várias partes do mundo que lutam para encontrar um norte, com dificuldades de manter a coesão interna e de cumprir suas promessas básicas. No mundo corporativo, a complexidade e a concorrência global em regiões como a Ásia ou a América Latina exigem resultados que muitas vezes as equipes gerenciais não conseguem entregar, não por falta de esforço, mas por falta de uma orientação clara. Até mesmo em instituições que deveriam ser pilares de integridade, como organizações religiosas ou unidades familiares, escândalos e conflitos revelam as fissuras causadas por uma liderança frágil ou mal preparada. O ambiente onde as pessoas interagem está sedento por figuras que saibam navegar em mares turbulentos com sabedoria e empatia. O cenário de fundo dessa narrativa é o de um mundo em constante transformação, onde os antigos modelos de comando e controle perdem espaço para a necessidade de inspiração e desenvolvimento humano. Muitas pessoas chegam a cargos de responsabilidade carregando um arsenal de ferramentas que mal sabem usar. Elas possuem habilidades técnicas subutilizadas, mas, ao mesmo tempo, permanecem presas a fraquezas que as impedem de enxergar o potencial daqueles que as cercam. O contexto da liderança moderna exige uma reflexão profunda sobre o legado que se deseja deixar. Não se trata mais apenas de alcançar metas trimestrais, mas de como criar seguidores que, por sua vez, se tornarão os líderes do futuro. A fundação de uma liderança de sucesso é construída sobre a capacidade de olhar para dentro e entender as próprias motivações antes de tentar motivar o outro. A tensão central que começa a se desenhar nesse vasto panorama é o descompasso entre o crescimento técnico e a maturidade emocional. O mundo celebra o especialista, mas muitas vezes ignora o generalista capaz de unir talentos diversos. Existe uma pergunta que paira sobre cada promoção, cada nova startup aberta em uma garagem ou cada cargo de supervisão assumido. Quem é essa pessoa quando não está mais executando a tarefa que a tornou famosa? A base da história que se desenrola agora é a exploração desse território desconhecido, onde termina o executor e onde começa o líder. Essa fronteira é tênue e perigosa, e a falta de compreensão sobre sua localização é o que leva muitos ao que se conhece como o ápice da própria incompetência, um ponto onde o sucesso passado se torna o carrasco do presente. Ao mergulharmos nos personagens que ilustram essa dinâmica, encontramos figuras que todos nós, em algum momento, já vimos ou fomos. Pense em um profissional de vendas em uma metrópole da América Latina, um verdadeiro prodígio da persuasão. Ele possui um foco absoluto, quase magnético, em seus próprios números. Sua vida é uma sucessão de negociações bem-sucedidas, e sua identidade está intrinsecamente ligada ao troféu de vendedor do mês. Quando ele é promovido a gerente de vendas, o conflito interno explode. Ele agora deve se afastar da linha de frente para coordenar uma equipe inteira. No entanto, o desejo de fechar a venda pessoalmente ainda arde em seu peito. Ele tem dificuldade em delegar, em treinar os novos e, acima de tudo, em encontrar prazer no sucesso alheio. O seu foco no eu é uma barreira invisível que impede o crescimento de seu time. Em outro cenário, em um polo tecnológico nos Estados Unidos ou em Israel, observamos uma engenheira de software brilhante. Sua mente é um labirinto de lógica e soluções elegantes. Ela passou anos trabalhando sozinha, mergulhada em códigos, confiando em sua natureza introspectiva para resolver os problemas mais complexos da empresa.
No entanto, ao ser colocada na liderança de um departamento inteiro, ela se vê diante de um código que não consegue decifrar: o comportamento humano. A necessidade de ser uma comunicadora inspiradora, de falar em público e de mediar conflitos interpessoais a paralisa. Sua força anterior, a capacidade de se isolar para criar, e torna-se agora sua maior fraqueza. Ela é uma líder que não consegue conectar, uma regente que não sabe como reger a orquestra, apenas como tocar seu próprio instrumento com perfeição. Podemos observar também a figura de uma contabilista meticulosa em uma grande empresa na Europa. Ela é conhecida por sua ética de trabalho incansável e por nunca deixar passar um centavo sequer fora do lugar. Sua promoção a gerente financeira deveria ser o auge de sua carreira, mas ela traz consigo o hábito do microgerenciamento. Ela não consegue confiar no trabalho de sua equipe. Cada planilha, cada documento, cada pequeno lançamento deve passar por seu crivo rigoroso. Ela se torna um gargalo para a organização, sufocando a autonomia de seus subordinados e esgotando a si mesma em tarefas que já não deveriam ser suas. O sucesso que ela teve como executora minuciosa a impede de ver o quadro geral e de agir estrategicamente. Por fim, ao caso do membro entusiástico e dominante de uma equipe de marketing. Ele é a alma das reuniões, admirado pelos superiores por sua energia e visibilidade. No entanto, quando assume o comando, a fachada começa a ruir. Seus subordinados imediatos se recusam a seguir suas ordens, descrevendo como alguém egoísta, que nunca escuta e que está preocupado apenas com o próprio brilho. O conflito está estabelecido. A liderança exige uma escuta ativa que ele nunca se deu ao trabalho de desenvolver. Esses personagens, embora distintos em suas funções, compartilham o mesmo problema central. Estão tentando usar as chaves do antigo escritório para abrir as portas de um novo mundo. O movimento da história agora se volta para a colisão entre essas personalidades e a realidade implacável de que liderar é, antes de tudo, um ato de serviço e não de conquista pessoal. A tensão narrativa aumenta à medida que esses novos líderes começam a enfrentar as consequências práticas de sua resistência à mudança. O fenômeno, muitas vezes descrito como ser promovido ao seu nível de incompetência, começa a se manifestar não como um evento súbito, mas como um processo lento de erosão. O vendedor de alta performance, agora gerente, vê seus melhores talentos pedindo demissão porque se sentem sufocados por sua interferência constante. A engenheira de software percebe que seus projetos estão atrasados porque ela não consegue comunicar as diretrizes básicas para sua equipe. A contabilista está à beira de um esgotamento nervoso, tentando fazer o trabalho de 5 pessoas ao mesmo tempo, enquanto sua equipe se sente desvalorizada e inútil. O brilho inicial da promoção é substituído por uma sombra de dúvida e frustração. O que está em jogo aqui não é apenas o sucesso de um projeto ou a lucratividade de uma empresa, mas a saúde emocional e a carreira desses indivíduos. A pressão aumenta quando os resultados começam a cair. Os superiores, que antes viam neles o futuro da organização, passam a questionar sua capacidade de gestão. O contraste entre o que eles eram, os heróis da execução, e o que são agora gestores sobrecarregados e ineficazes, torna-se insuportável. Existe uma fricção constante entre o antigo hábito de fazer e a nova necessidade de orientar. Essa luta interna é desgastante. Eles se sentem traídos pelas habilidades que tanto prezavam, pois descobrem que no novo cargo, essas mesmas habilidades são o que os afasta do sucesso. As camadas de complexidade aumentam quando se percebe que a liderança exige uma mudança de mentalidade, não apenas de tarefas. O líder bem-sucedido precisa aprender a encontrar satisfação no progresso de outra pessoa, algo que pode ser extremamente difícil para alguém que sempre foi recompensado por suas conquistas individuais. A fricção se estende para o ambiente de trabalho, criando um clima de desconfiança. Quando um líder não delega, ele sinaliza para a equipe que não confia neles.
Quando ele busca todo o crédito para si, ele aniquila a motivação dos que estão ao seu redor. As apostas conceituais são elevadas, o que define o valor de um profissional. É o que ele faz ou o que ele permite que outros façam. A resposta a essa pergunta é o que separará os que prosperam daqueles que sucumbem sob o peso do cargo. O momento é de uma encruzilhada perigosa. O perigo de ser demitido ou de ver uma carreira brilhante ser manchada por um fracasso na liderança é real e iminente. Líderes de sucesso em qualquer lugar do mundo, seja no setor público ou em ONGs voltadas para a educação na Índia, entendem que não podem permitir que isso aconteça consigo mesmos nem com seus liderados. O impulso narrativo agora nos leva a questionar: qual é a saída desse labirinto de incompetência? Onde está o ponto de inflexão que permite ao executor renascer como um verdadeiro mentor? A tensão atinge um ponto onde a ação se torna obrigatória. É necessário um novo entendimento sobre desempenho e potencial, uma diferenciação clara que a maioria das organizações globais já utiliza, mas que o indivíduo, em sua luta diária, muitas vezes ignora. Para aprofundar essa jornada de transformação, é preciso explorar as nuances emocionais do que significa, de fato, abandonar o protagonismo individual. A transição da mentalidade do eu para o nós não é apenas uma mudança de palavras, mas uma reconfiguração da alma. Imagine o líder sentado em sua mesa, observando a equipe trabalhar. Ele vê um erro sendo cometido e seu primeiro instinto é levantar-se, tomar o teclado ou o telefone e resolver a situação em segundos. Contudo, ele deve se conter. Ele deve entender que sua intervenção imediata, embora resolva o problema técnico, cria um problema de liderança. Ele retira do liderado a oportunidade de aprender e de se responsabilizar. O desenvolvimento desse líder passa pela aceitação do silêncio e da observação. É um exercício de paciência e de confiança no outro que exige um controle emocional que ele nunca precisou ter antes. A textura emocional desta fase é marcada por uma espécie de luto pela antiga identidade. O executor de elite era amado pelos seus resultados claros e tangíveis. O líder, por outro lado, muitas vezes atua nos bastidores. Sua vitória é invisível aos olhos desatentos. Ela se manifesta na confiança de um subordinado que antes era tímido, ou na harmonia de uma equipe que agora resolve seus próprios conflitos. O simbolismo aqui é o do jardineiro. Ele não faz a planta crescer, ele prepara o solo, garante a água e a luz e protege contra as pragas. O crescimento em si pertence à planta. Aceitar esse papel de facilitador exige uma humildade profunda, pois o líder de sucesso deve estar disposto a dar todo o crédito à sua equipe quando as coisas dão certo e a assumir a responsabilidade total quando algo falha. E explorar essa progressão intelectual leva à compreensão de que a liderança é uma habilidade distinta, quase como aprender um novo idioma ou um novo instrumento musical. Não é uma extensão do cargo anterior, mas uma mudança de categoria. Nas conversas de corredor e nas reuniões estratégicas, o tom do discurso começa a mudar. O líder que está evoluindo começa a usar mais perguntas do que afirmações. Em vez de dizer "faça assim", ele pergunta como você acha que deveríamos abordar isso. Ele começa a valorizar o processo tanto quanto o resultado. Essa mudança de ritmo é vital para criar uma cultura de autonomia e inovação. Onde antes havia um monólogo de comando, agora começa a surgir um diálogo de colaboração. Essa fase de desenvolvimento também revela a importância do autoconhecimento. O líder percebe que suas emoções e reações têm um impacto desproporcional sobre o grupo. Se ele demonstra irritação, a equipe se retrai. Se ele demonstra insegurança, a equipe perde o rumo. O controle emocional torna-se uma ferramenta de trabalho tão essencial quanto qualquer software de gestão. Ele começa a entender que sua função principal é ser o termostato do ambiente, regulando o clima para que todos possam produzir o seu melhor. O fechamento dessa etapa ocorre quando surge uma percepção sutil,
mais poderosa. O sucesso dele agora é medido pelo sucesso daqueles que ele lidera. É um deslocamento de eixo que redefine sua própria existência profissional e prepara o terreno para a grande diferenciação entre o que ele faz hoje e o que ele pode ser capaz de fazer amanhã. A narrativa se complica quando somos apresentados a uma contradição que muitos líderes hesitam em enfrentar: a distinção entre desempenho e potencial. É um momento de tensão intelectual onde a lógica comum é desafiada. A crença popular dita que se alguém é excelente no que faz hoje, certamente será excelente em uma função maior amanhã. No entanto, as grandes organizações globais aprenderam, muitas vezes da maneira mais difícil, que esses são dois critérios totalmente separados. Alguém pode ser um gênio técnico, recebendo bônus astronômicos por exceder KPIs e metas anuais, e ainda assim ser considerado inadequado para uma promoção. Essa revelação cai como um balde de água fria sobre aqueles que acreditavam que o esforço contínuo na execução era o único passaporte para o topo. Essa complicação introduz uma nova camada de conflito na história do nosso personagem. Imagine o choque de alguém que sempre foi o melhor da sala ao descobrir que, apesar de seus resultados impecáveis, ele não é visto como alguém pronto para liderar. O teste aqui é de caráter e visão. A pessoa deve decidir se vai se ressentir e se fechar em sua excelência técnica ou se terá coragem de questionar o que lhe falta. É um momento de vulnerabilidade. A ideia de que o potencial para crescer na hierarquia exige habilidades que nada têm a ver com o trabalho técnico atual é difícil de digerir. Isso exige que o indivíduo olhe para o futuro com olhos de aprendiz, reconhecendo que seu atual sucesso pode, na verdade, estar mascarando lacunas perigosas em seu perfil de liderança. O conflito se aprofunda quando o líder em potencial é desafiado a desenvolver novos comportamentos, enquanto ainda é cobrado pelo desempenho atual. Ele está em uma corda bamba emocional. De um lado, a pressão para entregar resultados imediatos o empurra de volta para o hábito do fazer solitário. Do outro, a necessidade de demonstrar potencial de liderança o obriga a se afastar, a delegar e a focar nas pessoas. Essa dualidade cria uma tensão a resolver. Como equilibrar a entrega do hoje com a construção do amanhã? Se ele falha no desempenho hoje, perde a credibilidade. Se ele ignora o desenvolvimento do potencial, estaciona em sua carreira. O desafio não é apenas fazer as duas coisas, mas entender que elas operam em frequências diferentes. Ao introduzir essa camada de complexidade, a narrativa afasta-se de uma visão simplista do sucesso. O líder é testado em sua capacidade de lidar com a ambiguidade. Ele começa a ouvir feedbacks que antes não faziam sentido. Você é ótimo com números, mas precisa melhorar sua inteligência emocional, ou seu código é perfeito, mas você não inspira sua equipe. Esses comentários tocam em pontos de dor profundos. A tensão entre quem a pessoa é e quem ela precisa se tornar para liderar atinge um pico. O que está em jogo agora é a própria identidade do indivíduo no mundo do trabalho. Ele está pronto para deixar de ser a estrela que brilha sozinha para se tornar o sol que permite que outros brilhem. O momento de tensão não resolvida nos empurra para a busca de uma solução que exige nada menos que uma transformação radical de perspectiva. À medida que nos aproximamos do ponto crítico desta transformação, o ritmo da narrativa acelera. A pressão externa das metas e a pressão interna da mudança de papel criam um clima de urgência. O líder percebe que o tempo das desculpas acabou. Ele está diante de uma verdade inevitável. O que o trouxe até aqui não será o que o levará adiante. O peso dessa realização é imenso. Em centros de decisão no continente americano ou na Europa, esse é o momento em que carreiras de décadas são definidas. O líder sente o peso de cada decisão, o peso do olhar de sua equipe e a expectativa silenciosa de seus superiores.
Cada reunião torna-se um campo de provas onde o velho e o novo lutam pelo controle de suas ações. A intensidade aumenta quando o líder começa a ver as rachaduras no seu antigo modo de operar. O microgerenciamento já não é apenas cansativo, é insustentável. A equipe está à beira de uma rebelião silenciosa ou do desinteresse total. O sentimento de isolamento é real. Ele se sente como um capitão que tenta remar sozinho um navio que exige 100 homens. O significado do que está prestes a acontecer começa a cristalizar-se. Ou ele muda sua essência como profissional, ou será engolido pela complexidade do cargo que tanto almejou. A inevitabilidade da mudança paira sobre ele como uma nuvem carregada. Não há mais volta para a segurança da execução puramente técnica. E neste estágio, o foco emocional se volta para a humildade. Admitir que não se tem todas as respostas é o passo mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais necessário. O líder precisa da coragem de perguntar aos seus pares e ao seu chefe: o que eu preciso aprender? Quais estilos e comportamentos novos eu devo adotar? Essa busca por orientação sinaliza o fim da era do herói solitário e o início da era do líder colaborativo. A tensão atinge seu ápice quando ele percebe que a maior parte do seu sucesso futuro dependerá de coisas que ele não pode controlar diretamente, como a motivação e o crescimento de outras pessoas. E o palco está montado para o momento da verdade. O ambiente é de expectativa máxima. O líder está prestes a enfrentar um desafio que exigirá que ele coloque em prática tudo o que aprendeu sobre delegar, confiar e comunicar. O peso do momento é sentido em cada respiração. Ele sabe que a forma como ele reagir ao próximo grande problema ou à próxima grande oportunidade definirá seu legado. As apostas são totais. O sentido de urgência é palpável, pois a organização não pode esperar para sempre. A transição deve ser concluída e a revelação do que realmente constitui o cerne da liderança de sucesso está a apenas um passo de distância. O momento culminante ocorre quando o líder é confrontado com uma situação de alta pressão, e talvez uma crise de projeto ou uma oportunidade de mercado inesperada. E, em vez de assumir as rédeas para resolver tudo sozinho, ele toma a decisão consciente de recuar. Esta é a revelação crítica. Ele escolhe não ser o executor. Em vez disso, ele reúne sua equipe e diz: eu confio em vocês para resolverem isso. Estou aqui para apoiar, para remover obstáculos e para dar a direção, mas a execução e a decisão final sobre como são de vocês. Esse ato de entrega é o clímax emocional da jornada. É o momento em que ele finalmente quebra as correntes das vitórias passadas para abraçar o potencial do futuro. Essa decisão redefine sua trajetória de forma irreversível. Ao abrir mão do controle detalhado, ele descobre uma nova forma de poder: o poder da capacitação. A revelação de que o desempenho real de um líder não é medido por suas próprias ações, mas pelo nível de autonomia e competência que ele gera em seu time, transforma sua visão de mundo. Ele observa, muitas vezes com uma mistura de orgulho e espanto, como a equipe se levanta para enfrentar o desafio com uma criatividade e energia que ele nunca seria capaz de gerar sozinho. O colapso da antiga mentalidade centralizadora dá lugar à revelação da liderança como uma força multiplicadora. Este ponto de virada é acompanhado por uma clareza absoluta sobre o que as empresas em todo o mundo realmente valorizam. Ele entende agora porque o potencial é monitorado separadamente do desempenho. O desempenho é o que você faz. O potencial é o quanto você consegue expandir a capacidade dos outros. Esta é a lição que líderes de sucesso nunca esquecem. A intensidade da cena é marcada pelo silêncio produtivo de uma equipe que se sente verdadeiramente dona de seu trabalho. A transformação é completa. O profissional que antes era um solista brilhante tornou-se agora o condutor de uma sinfonia poderosa. A consequência imediata dessa mudança é uma onda de alívio e clareza. O peso esmagador que o líder carregava começa a se dissipar, não porque o trabalho diminuiu,
mas porque a responsabilidade agora é compartilhada. Ele percebe que ao dar o crédito à equipe, ele não perdeu seu brilho. Pelo contrário, ele se tornou a fonte de luz para todos ao seu redor. A transição para uma nova fase da carreira torna-se sólida. Ele não corre mais o risco de ser demitido por sua incompetência gerencial. Ele agora é um candidato real para as posições mais elevadas da organização, pois demonstrou a habilidade mais rara e valiosa de todas: a capacidade de cultivar o talento alheio. Após o impacto do clímax, o ambiente começa a se estabilizar sob uma nova luz. O primeiro reflexo da mudança é o clima de trabalho. Onde antes havia um silêncio tenso ou murmúrios de insatisfação, agora existe uma vibração de engajamento. Os membros da equipe, sentindo que têm autonomia real, começam a propor soluções que o líder nunca havia imaginado. O aftermath imediato da transformação é uma explosão de produtividade orgânica. O líder observa esse fenômeno com uma sensação de descoberta. Ele percebe que, ao controlar menos, ele na verdade obteve resultados muito maiores. A how emocional shift é palpável. Ele sente uma satisfação que a venda mais difícil ou o código mais perfeito nunca puderam proporcionar. E a situação de trabalho transforma-se. Aquela contabilista que antes microgerenciava cada centavo agora dedica seu tempo a analisar tendências financeiras de longo prazo, enquanto sua equipe lida com a minúcia diária com precisão e orgulho. O engenheiro de software agora passa suas tardes em sessões de mentoria, vendo seus subordinados resolverem problemas complexos que ele antes guardava para si. O vendedor de alta performance, agora um gerente inspirador, celebra os recordes batidos pelos seus vendedores novatos como se fossem seus. A poeira baixa, revelando uma estrutura muito mais resiliente e saudável. Essa pausa para respirar permite que o líder processe o peso dos eventos. Ele reflete sobre o risco que correu ao quase se tornar uma vítima do próprio sucesso. A compreensão de que ele quase sabotou a própria carreira por não querer largar o passado é uma pílula amarga, mas necessária. Ele reconhece a importância da humildade que foi necessária para pedir ajuda e para mudar de comportamento. O espaço que se cria agora é de aprendizado contínuo. Ele não se vê mais como um produto acabado, mas como uma obra em constante evolução. O peso da autoridade solitária foi substituído pela leveza da liderança compartilhada. O fechamento desse momento de aftermath prepara o terreno para uma integração mais profunda das lições aprendidas. A mudança não foi apenas superficial. Ela alterou a forma como o líder percebe sua relação com o tempo, com as pessoas e com o próprio conceito de realização. Ele entende que a liderança de sucesso é uma maratona de desenvolvimento humano, não uma corrida de curta distância por resultados individuais. Com a mente clara e o coração calmo, ele está pronto para consolidar esses novos hábitos e comportamentos, garantindo que o ciclo de crescimento se perpetue tanto para ele quanto para sua equipe. A resolução definitiva desta jornada reside na consolidação de um novo conjunto de habilidades e comportamentos que agora definem a atuação desse líder. Ele aprendeu na prática que não deve mais fazer tudo sozinho, abraçando a arte de delegar e dar autonomia. O ato de se afastar, que antes parecia uma abdicação, agora é visto como um ato de confiança suprema. Ele parou de microgerenciar os detalhes meticulosos, permitindo que as pessoas cometam seus próprios erros e conquistem suas próprias vitórias. Essa transformação interna reflete-se externamente na maturidade de sua equipe, que se tornou mais resiliente e proativa. Outro pilar dessa resolução é a mudança radical na forma de distribuir o reconhecimento. O líder agora entende que dar o devido crédito aos outros é o combustível que move a organização. Ele não busca mais os holofotes, ele os direciona para aqueles que executaram o trabalho. Essa mudança de uma mentalidade de eu para uma mentalidade de nós é o que solidifica sua posição de liderança.
Ele se comunica mais, compartilha a visão e ouve ativamente, criando uma conexão emocional com seu time que o protege nos momentos de crise. Ele aprendeu a controlar suas emoções, ciente de que suas reações são o espelho onde a equipe busca segurança. A transformação é tanto interna quanto externa. O líder agora possui uma paz de espírito que vem do conhecimento de que ele está desenvolvendo futuros líderes, e não apenas subordinados. Ele olha para o seu próprio caminho e percebe que a verdadeira lição não foi sobre técnica, mas sobre caráter. O sucesso agora é definido pela longevidade e pela profundidade dos relacionamentos que ele constrói e pelo impacto positivo que deixa na vida profissional de cada membro da equipe. A transição para o encerramento da história é suave, marcada por um sentimento de realização que é calmo e sustentável. Ao resolver o conflito entre desempenho e potencial, o líder encontra seu lugar definitivo na organização. Ele não é mais o executor que teme ser promovido à sua incompetência, mas o gestor que está pronto para qualquer desafio, pois sabe que sua força reside na força coletiva que ele ajudou a construir. O significado de liderança foi totalmente reescrito em sua mente. Ele está pronto para o próximo capítulo, sabendo que cada nova função exigirá novas adaptações, mas que o alicerce, a humildade de aprender e a generosidade de liderar permanecerá inabalável. Ao sintetizarmos os fios desta narrativa, emerge uma verdade filosófica profunda. A liderança é o triunfo da generosidade sobre o ego. A jornada do executor ao líder é, em última análise, um processo de despojamento. É necessário abandonar a necessidade de ser o mais inteligente na sala, o mais rápido nas soluções e o único detentor do conhecimento. O significado broader dessa trajetória é que o verdadeiro poder não é algo que se acumula, mas algo que se distribui. Quanto mais poder e autonomia o líder entrega à sua equipe, mais poderosa e eficaz a liderança se torna. Este é o paradoxo sagrado do sucesso corporativo e humano. A distinção entre desempenho e potencial serve como um lembrete constante de que a estagnação é o maior risco de um líder. O sucesso passado é uma terra fértil, mas se não for cultivada com novas sementes, ela se torna estéril. A necessidade de evolução contínua é a linha mestre que une todos os grandes líderes, seja em instituições financeiras globais ou em pequenas comunidades em desenvolvimento. Eles entendem que o mundo não recompensa o que você fez, mas sim a sua capacidade de se adaptar ao que o futuro exige. A liderança é, portanto, um estado de aprendizado perpétuo, uma disposição mental para abraçar o novo com a humildade de um iniciante. E o significado da jornada também ilumina a importância da inteligência emocional no ambiente de trabalho moderno. O controle das reações, a capacidade de ouvir e a coragem de delegar são as verdadeiras hard skills da liderança de sucesso. Sem elas, a excelência técnica é apenas uma ferramenta limitada. O líder que aprendeu essa lição torna-se um pilar de estabilidade e inspiração. Ele entende que seu papel é criar um espaço onde as pessoas se sintam seguras para brilhar, para errar e para crescer. Este é o fio condutor que une todas as histórias de sucesso. A criação de um ambiente onde o potencial humano pode florescer sem as amarras do microgerenciamento ou do egoísmo. Concluímos esta reflexão com a ideia de que a liderança de sucesso é um ato de criação de futuro. Ao não confiar apenas nas vitórias passadas, o líder garante que haverá vitórias futuras, não apenas para si, mas para todos aqueles que cruzarem seu caminho. O encerramento da narrativa nos prepara para a mensagem final, reforçando que o caminho para o topo não é construído sobre os ombros de quem se empurra para cima, mas sobre as mãos de quem se estende para levantar os outros. O líder que compreende isso deixou de apenas gerir tarefas para começar a transformar realidades. Em última análise, a trajetória de um líder de sucesso é uma prova de que a humildade é a forma mais elevada de inteligência.
A compreensão de que as vitórias passadas são apenas degraus e não o destino final permite que o indivíduo continue crescendo mesmo quando atinge o ápice de sua carreira. A essência desta jornada é o reconhecimento de que liderar é uma escolha diária de servir a algo maior do que o próprio sucesso individual. Ao aceitar que novas funções exigem novos comportamentos, o líder protege a si mesmo da armadilha da incompetência e abre as portas para uma influência que transcende títulos e hierarquias. A lição que permanece é clara: nunca deixe que o que você faz hoje o impeça de se tornar o que você pode ser amanhã. A coragem de deixar de ser o executor para se tornar o mentor é o que separa os gerentes comuns dos líderes extraordinários. Este processo de transformação exige paciência, autodisciplina e uma fé inabalável no potencial humano. Quando um líder aprende a delegar, a confiar e a celebrar o sucesso alheio, ele não está apenas gerenciando uma equipe. Ele está moldando o futuro e deixando um legado que perdurará muito além de sua gestão. E refletir sobre esta narrativa nos convida a olhar para nossas próprias trajetórias e a questionar onde estamos nos apegando a habilidades que já não servem mais aos nossos objetivos atuais. A liderança é uma jornada de dentro para fora, onde a maior vitória é a conquista de si mesmo e de suas tendências egoístas. Ao focar no nosso em vez do eu, o líder encontra uma fonte inesgotável de motivação e propósito. A clareza que surge deste entendimento é o maior prêmio de qualquer jornada de liderança, proporcionando uma visão límpida do caminho a seguir e das vidas que se pode tocar positivamente. Que esta história sirva como um guia silencioso para todos aqueles que aspiram a fazer a diferença em suas áreas de atuação, seja em grandes metrópoles mundiais ou em pequenos círculos sociais. Liderar com sucesso é, afinal, a arte de inspirar os outros a descobrirem a melhor versão de si mesmos. Ao encerrar esta reflexão, fica o convite para que cada passo dado a partir de agora seja guiado pela sabedoria de que o passado foi o treino. Mas o futuro é o palco onde a verdadeira liderança, baseada na confiança e no desenvolvimento humano, deve brilhar com toda a sua intensidade.